Abram suas Bíblias, meus queridos, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Primeiro livro das Escrituras, Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Pai, na Tua presença nos encontramos humildemente diante da Tua palavra. Nós estamos aqui, Deus, desejosos para que o Senhor fale conosco. Ó Deus, nós queremos o agir da Tua palavra em nossas vidas. Afasta de nós, Deus, toda e qualquer tentação, toda distração. Que venhamos, ó Deus, estar aqui com os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz. Quebra o orgulho, Deus, do nosso coração, que muitas vezes, Deus, está empedrado. Ó Pai, quebra os laços do inimigo, Deus, contra nós. Que venhamos, Senhor, ouvir atentamente a Tua voz. Que venhamos ter humildade, Senhor, de atender a Tua voz e considerá-la para o nosso crescimento espiritual. Esse é o nosso desejo. Usa-me, Deus, como boca do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados, nós sabemos que o livro de Gênesis é um livro que traz o relato e o princípio das primeiras coisas. Tudo veio a existir pela ação de Deus, né? O próprio nome do livro Gênesis, né? Ele se remete a isso, ao início de todas as coisas. Deus fez os primeiros seres humanos na terra, Adão e Eva, e Deus fez um pacto com eles. Mas o pacto foi quebrado. E pela desobediência daquele casal, então toda a humanidade sofreu consequências por isso. Aquele casal, Adão e Eva, perdeu a chance de terem uma estrita relação com o Criador. E por medo, depois de haverem pecado, esconderam-se de Deus e aconteceu toda, né, aquela história que nós já sabemos. Eles sofreram duras consequências pela desobediência. Adão e Eva então tiveram os primeiros filhos, Abel e Caim, e por ciúmes, Caim matou Abel e também sofreu duras consequências. Adão e Eva então tiveram mais um filho, o qual deram o nome de Sete. O primogênito de Sete chamou-se Enos. E diz a palavra aqui, no capítulo 4, versículo 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, em Enos, filho de Sete, o texto aqui registra que ali então se começou a invocar o nome do Senhor. E segundo alguns estudiosos, o nome do Senhor é o nome mesmo, o nome dele mesmo, né? As letras hebraicas que se referem ao nome de Deus. Em algumas traduções trazem Yahvé, outras Jeová, mas o fato é que o nome de Deus são 4 consoantes. E a maioria dos eruditos defende que a pronúncia ela foi perdida, porque os mestres da lei, os rabinos, eles não liam o nome de Deus em voz alta com medo de pronunciar errado. E aqui, se você perceber na sua Bíblia, a palavra Senhor, aqui no versículo 26 do capítulo 4, ela está em caixa alta, né?
está em letras maiúsculas. Aqui temos o nome de Deus, lá, né, no idioma original, 4 consoantes. Mas o que eu quero destacar aqui é que a partir de Enos, a partir dessa descendência de Sete, o nome de Deus começou a ser invocado. E um trecho que destaca a descendência de Adão a partir de Sete, nós vemos aqui algo interessante, que a genealogia, ela segue uma estrutura. Ela segue uma estrutura padrão, né? Primeiro, a idade do patriarca, ao nascer o seu filho primogênito. Segunda informação é os anos que viveu depois do nascimento do seu primogênito. E em terceiro, a idade que ele tinha ao morrer, né? Se nós seguirmos toda essa estrutura, toda a leitura aqui do capítulo 5, seguindo a genealogia, a partir do versículo 6, ali, só um exemplo, né? Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E assim a mesma estrutura. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Né? Segue a mesma estrutura. Mas, ao chegar no texto aqui onde fala sobre Enos, sobre o nascimento de Enos, o autor ele acrescenta alguns detalhes. Ele quebra essa estrutura. E há também um outro ponto que o autor também acrescenta alguns detalhes. Depois de Enos, ali no finalzinho, no versículo 28 do capítulo 5, quando fala também de Noé. Ou melhor, de Enoque e Noé. Né? Então, o versículo que nós vimos aqui, o texto, começando no versículo 21, diz ali: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Até aqui segue, né, aquela mesma estrutura. E aí no versículo 22, ele traz algo diferente. Ele fala assim: andou Enoque com Deus. E aí teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 305 anos. Opa, agora vem mais algumas informações. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, o primeiro detalhe aqui nessa genealogia, quando fala de Enoque, está no começo do versículo 22 e no começo do versículo 24. O que está escrito no começo do versículo 22 e no começo do versículo 24? Andou Enoque com Deus. E o segundo detalhe aqui faz parte aqui da segunda parte do versículo 24, que diz: e já não era, porque Deus o tomou para si. Ok. Mas a parte mais intrigante aqui é justamente esse segundo detalhe. Já não era, porque Deus o tomou para si. O que significa essa afirmação? Já não era, porque Deus o tomou para si. Se o texto seguisse aquela mesma estrutura, né, da genealogia, o texto seria assim: todos os dias de Enoque foram 365 anos e morreu. Esse seria o padrão. Mas não foi isso que aconteceu. Não é isso que está registrado aqui. Deus acrescentou um detalhe. Ao invés de dizer que Enoque morreu, o texto diz: já não era, porque Deus o tomou para si. A expressão aqui, já não era, ela significa que Enoque, ele não estava agora mais presente, ou então ele desapareceu. Isso que significa essa afirmação. Ele já não era. Ele desapareceu. Ele não está mais presente. E a frase seguinte, ele explica o porquê de Enoque não estar mais presente. Porque Deus o tomou para si. Em outras palavras, Deus o levou embora. Deus o fez desaparecer. Bom, o autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, ele se refere a Enoque como um dos homens que destacou pela sua fé.
E ele diz lá, olha, Enoque foi transladado para não ver a morte. Enoque foi transladado para não ver a morte. Transladado significa transferido ou transportado de um lugar para outro. Isso significa transladado. Ou seja, Enoque foi levado por Deus de um lugar para outro sem ter passado pela morte. Até aqui, entendido os detalhes sobre a pessoa de Enoque e esse detalhe que ele já não era e Deus o tomou para si. Mas a pergunta que nos vem é a seguinte: por que Deus tomou Enoque para si? Por que Deus o levou embora? Porque Deus o transladou de um lugar para outro, ou seja, dessa existência terrena para junto de si, para junto de Deus. Por que Deus fez isso? Bom, o autor, ele traz a resposta. E ele enfatiza essa resposta no início do versículo 22 e no início do versículo 24. Deus levou Enoque para si, porque Enoque andou com Deus. Andou Enoque com Deus, diz o texto. Temos aqui, nesta frase, uma metáfora que afirma Enoque vivendo de acordo com a vontade de Deus. É isso que significa. Que Enoque andou com Deus, Enoque viveu de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Enoque teve Deus como companheiro de caminhada. Ou seja, Enoque viveu uma íntima amizade com o Senhor. E o verbo andou aqui, ele possui um aspecto também original de continuidade, né? De algo que aconteceu durante toda a vida de Enoque, durante toda a existência de Enoque. Enoque andou com Deus durante a sua vida, né? Encontramos a mesma expressão parecida aqui no capítulo 6, no versículo 9, quando diz lá assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, o sentido aqui dessa passagem, meus queridos irmãos e irmãs, de uma forma sintetizada é a seguinte: Enoque, ele foi tirado deste mundo por Deus, porque havia entre eles, Enoque e o Senhor Deus, um estreito laço de amizade. Havia entre eles uma intensa relação. Enoque foi tirado deste mundo. Deus levou Enoque para onde? Para junto de si, para perto de si. E todo o versículo lá de Hebreus capítulo 11, 5, quando é falado sobre Enoque, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, notem, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque foi um homem de fé. Ele agradou a Deus de tal maneira que Deus o levou para morar no seu reino celestial sem passar pela morte. E a pergunta que nos vem diante disso é: o que tem a ver esse texto conosco hoje? O que tem a ver com a nossa vida? Nós ficamos deslumbrados e espantados com essa história, né? Nós ficamos imaginando as pessoas
olhando para Enoque e de repente ele já não existe, ele desaparece, é algo realmente intrigante. Mas o que essa história tem a ver conosco hoje, né? Não é por acaso que essa história está no texto sagrado, não é por acaso. Deus quer nos ensinar que existe a possibilidade de nós andarmos com Deus, como Enoque andou com Deus. Deus quer nos ensinar que existe a possibilidade de sermos pessoas de fé e que lhe agradam o coração. Deus quer nos ensinar que existe a possibilidade de termos um estreito laço de amizade com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Redentor. Há a possibilidade de sermos homens e mulheres tão próximos de Deus, a ponto de sermos conhecidos como pessoas que andaram com Deus. Mas, irmãos, a realidade hoje mostra muitas vezes que nós estamos longe deste ideal. Nós estamos muito ocupados, às vezes, para andar com Deus. Nós andamos muito ocupados. Nossas agendas estão lotadas e não encontramos alguns minutos no dia para conversarmos com Deus. Nós, por vezes, temos vivido para nós mesmos. Nossas principais metas são conquistas pessoais, quando deveriam ser trabalhos em prol do reino de Deus. O nosso maior objetivo, por vezes, é ganhar dinheiro para nos regalarmos numa vida de conforto, quando deveria ser uma vida dedicada a proclamar as boas novas do Evangelho. Por vezes, meus irmãos, nós vamos à igreja esperando que o culto nos agrade, ao invés de prestarmos um culto que agrada a Deus. Nós, por vezes, damos mais importância à nossa saúde física do que à nossa saúde espiritual, sendo que para cada hora de academia diária, nós não tiramos sequer 10 minutos de oração e meditação nas Escrituras Sagradas. Nós choramos porque nós não temos coisas. Nós nos entristecemos porque não temos coisas, quando deveríamos chorar e nos entristecer porque ofendemos a Deus constantemente e não somos parecidos com Jesus Cristo. E diante de tudo isso, muitas vezes, ainda temos a ousadia de reclamarmos que as coisas não vão bem. Ainda temos a ousadia de reclamarmos que a família não vai bem, que o trabalho não vai bem, que a igreja não vai bem. Nós queremos que o outro faça a parte dele e nos pesamos para fazer a nossa parte. Meus irmãos, a mensagem de Deus para nós nessa noite é a seguinte: é tempo de vivermos em prol do reino de Deus. É tempo de buscarmos um avivamento espiritual. É tempo de andarmos com Deus. É tempo de andarmos com Deus.